Feliz Dia Internacional do Yoga! Ou não? Vamos esclarecer isso. Bom, para começar, eu sou a Marcela Freitas. Eu sou a Raquel Aquino. E esse é mais um episódio do podcast Sangha Yoga. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre o dia 21 de junho, que é institucionalizado como o Dia Mundial, o Dia Internacional do Yoga. Porém, há controvérsias. Então, a gente vai explicar para vocês o porquê dessa data ter, a sua polêmica. Existe essa polêmica porque o Dia Internacional do Yoga, ele foi instituído em 2014, na primeira aparição do primeiro-ministro da Índia na ONU. Então, ele já tinha ali atitudes que eram passíveis de crítica por outros políticos, conhecido como um político que reforçava muito o nacionalismo hindu, governando apenas para a comunidade hindu na Índia, que hoje é muito mais plural. Existe uma comunidade grande na Índia de muçulmanos, outros devotos de outras religiões menores, outras minorias, e inclusive cristãos. Então, Modi era conhecido como governar apenas para os hinduístas, priorizando os direitos hindus e até negligenciando a proteção e os direitos dessas outras comunidades. Então, quando ele foi fazer sua primeira participação na ONU, já era uma aparição polêmica. E aí ele veio com essa ideia, com essa proposta, de fazer o Dia Internacional do Yoga, que é uma filosofia que é muito difícil não agradar, E é uma filosofia muito conhecida, uma prática muito conhecida em outros países. Então, essa proposta do Modi, do Dia Internacional do Yoga, acabou dando uma suavizada nas polêmicas, na imagem que ele tinha, e nos questionamentos mesmo que iam fazer, como se ele tivesse usado como uma cortina de fumaça. E essa é a grande polêmica em cima dessa data. Vou ler aqui palavras dele, de quando ele trouxe essa proposta. O yoga é um presente inestimável da antiga tradição indiana. Ele simboliza a união da mente e do corpo, do pensamento e da ação, uma abordagem holística para a saúde e bem-estar. E essa proposta ela foi aprovada por unanimidade na ONU com apoio de 177 países, um dos maiores apoios da história para uma resolução. Sim, então imagina, um dos maiores apoios da Organização das Nações Unidas foi em favor de um político que estava sendo investigado por algumas polêmicas. Quem tiver curiosidade pode pesquisar um episódio dele em 2002 que conta melhor, por que ele já tinha essa imagem tão problematizada, por grande parte das pessoas. E assim, eu e a Má, como professoras de yoga, e trabalhamos integralmente com essa filosofia, desde o ano passado, quando a gente foi até falar sobre o Dia Internacional do Yoga, tem até um conteúdo nosso na nossa rede social que é bem legal, e a nossa opinião não muda muito em relação a esse dia, por conta de todos os dias serem o dia do yoga pra gente. Então, sim, pra gente, todo dia é dia de yoga, todo dia é dia de reforçar, divulgar e celebrar essa nossa escolha de filosofia de vida. Uma curiosidade, a data é 21 de junho e diz que foi escolhida essa data por seu solstício de verão no hemisfério norte, o dia mais longo do ano, então simbolizando a luz, a consciência e o recomeço. Realmente, o significado da data, e a proposta dele é muito válida, porque a gente não pode negar que foi uma data que trouxe uma expansão, de reconhecimento por parte de muitas pessoas, por parte de outros países, mas realmente para nós, todo dia a dia. Mas ter uma data para celebrar, existe, os dois lados das opiniões, de que é importante porque traz essa expansão, essa divulgação, mas também há pessoas que não concordam com ter um dia específico, porque isso soa de certa forma marqueteiro, Você usa de uma data para potencializar algo, por exemplo, tem marcas que vão vender coisas, vão fazer eventos, vai gerar ali uma renda, um marketing em cima de uma data, visto que o yoga não tem nada a ver, com esse espaço. Sim.
Mas é muito de opinião. A gente quis trazer esse assunto porque se você já pratica yoga, se você segue professores da área, pode ser que em breve, né, você veja pessoas, dia 21 é daqui a 2 dias, né? Pode ser que você veja professores comemorando, fazendo posts, falando sobre isso e outros falando sobre a polêmica, inclusive indo contra essa data de comemoração. E é sempre importante a gente ter conhecimento daquilo que a gente está propagando. E nós tivemos a oportunidade, né, de ir para a Índia recentemente e perguntamos para algumas pessoas, homens, né, que conhecemos lá, sobre a opinião deles acerca dessa data, né? O que eles pensavam sobre. A gente perguntou, então, para o Atul, que foi o nosso guia em Varanasi, e a gente perguntou também para o Hanu, que foi o nosso... Ele era gerente, né? Nosso gerente, né? Mas ele, assim, foi o nosso recepcionista. Ele era gerente do hotel que a gente ficou hospedada. E ele foi Isso. super receptivo receptivo com a gente. E ele é de Jaisalmer. Então, são 2 pontos diferentes da Índia. Porém, esses 2 que a gente perguntou, né? Que a gente teve mais contato na viagem, é preciso a gente situar aonde eles estão culturalmente na Índia. Então, assim, os 2 são homens da mais alta casta na Índia. Apesar de ser um sistema proibido na Índia, é um sistema que existe, né? Então, eles são de família com um poder aquisitivo mais alto, eles tiveram acesso ao melhor dos estudos. O Atul, ele era um daqueles menininhos que participou da escolinha lá em Varanasi, né? De toda a cerimônia de cremação. Então, ele é um brahmane, ele estudou quando criança para ser um sacerdote. E ele escolheu, né, de acordo com ele escolheu abrir mão desse lugar para trabalhar com turismo, né, que é algo que ele amava, que foi o que ele fez com a gente, apresentou ali a cidade, levou a gente para conhecer. Mas ele deixou claro que foi uma escolha, né? Sim. Eu poderia estar ali, mas eu escolhi estar aqui porque é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, o contato com pessoas, isso que ele nos disse, né? E o Bhanu, ele é pai de família, né, trabalha num lugar chique, em Jaisalmer, que nem é de indianos, os donos são franceses. Então, assim, dá pra ver que ele teve acesso a uma educação muito boa, né? Teve um casamento arranjado, né? Que ele compartilhou com a gente. Então, são 2 pessoas muito inseridas na cultura, nas tradições hindus. Sim. Homens de uma casta alta. Ou seja, pro dia do yoga, eles que estão imersos ali na tradição hindu, eles não são minoria. Eles, na verdade, são privilegiados ali, são né? parte daquilo, São né? parte daquilo, estão imersos naquilo. Então, a opinião deles, né, foi de ser algo bom, algo que não devia gerar polêmica e ser problematizado ou entrar na agenda política. Não devia ser algo ligado tanto à agenda política e sim reconhecer realmente a importância da filosofia. E uma curiosidade, né? Quando a gente perguntou isso pra eles, a gente já perguntou falando sobre a polêmica, né? A gente sabe que existe o dia, mas existe uma polêmica. O que vocês pensam sobre isso? E eles não comentaram nada sobre a parte da polêmica. Foi assim, a gente achou muito legal, né? Porque reforça a tradição, o yoga maravilhoso, né? Ponto. Não teve nenhum comentário sobre, realmente tem uma galera que não aprova, a massa, não existiu isso. Foi só um comentário de que achamos legal, bem-vindo e tá tudo certo. E também perguntamos pra Shant, que é o nome dele, né? A gente chamava ele de Boli, que foi também um dos nossos guias dentro do Kumbh Mela, que foi o maior festival religioso do mundo, que nós estávamos presentes. E a resposta dele já foi totalmente diferente, também por conta do cenário que ele está envolvido. Sim, ele foi nosso guia no festival, né, em Praia Grande, mas ele é de Varanasi, né? Verdade. Ele é de Varanasi, ele também é muito estudioso. Muito interessado pela cultura, assim. Ele fez um papel incrível como guia nosso, então dá pra ver que ele é muito interessado, né? E ele problematizou mais. E eu acredito que tenha muito a ver realmente com o recorte que cada um tá inserido, porque
o nosso guia, né, esse que problematizou mais, ele dá pra ver que ele tinha um poder aquisitivo mais baixo, né? Ele tava Sim. ali tendo que trabalhar, tal, ele tinha até um amigo que foi o meu guia, né, o que me levou na moto. Ele estava trabalhando para pagar os estudos dele, para ajudar a mãe dele, então dava pra ver que eram Era pessoas completamente diferente dos outros dois que a dos gente outros teve a dois. conversa. E aí ele acabou problematizando mais, só que eu achei que ele problematizou mais em relação a esse lance de tornar o yoga muito marqueteiro, né? De dar uma banalizada, porque dá pra ver em todos os rituais que a gente fez lá, dá pra ver que ele se entregava, né? Sim, sim. Que ele Ele, específico, era uma pessoa muito levava muito a sério. muito sério, É. assim, ele colocava ali aquele conhecimento, tanto que quando a gente compartilhou sobre os nossos projetos no Brasil, de que a gente fazia práticas ao ar livre, vocalizava mantras, ele achou lindo, né? Quando a gente mostrou pra ele, ele falou pra nós assim: obrigada por levar a tradição do meu país, né, pro país de vocês. Ele era uma pessoa muito grata, me dava essa sensação, né, de muito grata por aquilo que eles tinham ali, né, vindo dali, o berço-se ali, era muito bonito mesmo, Sim. a entrega dele. Sim. E aí a gente acaba ouvindo, né, opiniões diversas e acredito que a nossa se mantenha um pouco a mesma, né, Má? Então, assim, a gente reconhece que houve esse uso, né, do dia do yoga, provavelmente ali com uma cortina de fumaça, uma forma de suavizar A imagem a política, imagem né? política, mas naquela época. Porém, a gente trabalha com essa filosofia, a gente é apaixonada por essa filosofia. Todos os dias a gente honra essa filosofia. E ter um dia internacional pra gente Disseminar, né? disseminar ainda mais, né? Aumentar ali o volume, né, da nossa voz, pra gente ainda faz sentido. E uma das críticas, né, que teve dessa questão de tornar marqueteiro, de aproveitar para vender produto ou para vender evento, tal, eu acho importante fazer essas ações para disseminar o yoga, mas por ser o Dia Internacional do Yoga e a gente, pelo menos a gente, né, que tem essa ideia de ser para todo mundo, Sim. a gente procura o máximo democratizar esse conhecimento, né? Fazer o máximo que a gente consegue dentro das nossas forças, eventos gratuitos, ou então com preços acessíveis e abertos. Pra tirar essa ideia mesmo, né, de que o yoga é algo elitizado, que a gente ainda vê muito, né, esse pensamento, porque a gente sabe realmente, sim, que de certa forma e nós, como professoras, nos colocamos nessa missão de mudar esse cenário dentro do que a gente pode, né, claro. A gente sabe que nós duas não vamos conseguir mudar a realidade no planeta, mas dentro do que a gente pode, a gente trabalha, né, essa mudança. E independente de ser essa data ter vindo de talvez uma possível cortina de fumaça, na minha visão, tudo bem, foi uma pessoa que tinha ali, né, tentando mascarar um acontecimento político, tentando buscar a aprovação de uma parcela da população que estava contra e tal. Ainda um dia, independente dele, vai ficar para a história. Independente de quem criou, ainda um dia para disseminar algo tão positivo, né? Que a gente fala tanto sobre saúde, bem-estar, autoconhecimento, trabalhar as nossas emoções, o nosso mental. É um reforço mesmo, né? É um reforço daquilo. E se foi usado para encobrir, né, situações passadas, tal, a gente leva a luz para isso. Assim, não, então, não vai cobrir nada não. A gente foi criado por isso, mas a gente, tudo bem, tem esse dia aqui, mas não podemos deixar de, né, lembrar como que ele foi criado. Eu acho que a crítica que eu achei mais séria, assim, foi a questão de a Índia ser um país hoje com uma comunidade grande muçulmana e outras comunidades menores de outras crenças, outras religiões, e o yoga, como tendo essa origem hindu, se você não toma cuidado de como você passa o yoga, você realmente exclui, Sim. né? E isso é um cuidado muito que a gente toma. Se a gente for reler a frase do próprio criador ali, do próprio ministro, não existe nada que impeça na colocação dele, né, como algo holístico, como algo que trabalha a conexão corpo, mente, espírito e a saúde mental,
não existe nada que impeça outras religiões de praticarem, né? A não ser se a religião for realmente muito extremista, Sim. muito fechada, né? O próprio cristianismo, dependendo do grau ali de extremismo, eles negam o corpo, né? Eles consideram o corpo sujo, o corpo pecador. Então, o yoga pode ser visto como uma forma de adoração ao corpo e pode bater de frente, né? Mas aí que tá, é muito da forma de como se leva o yoga, né? E a gente reforça muito, né, para os nossos alunos, que o yoga ele pode sim ser super devocional, se você quiser. Mas também pode ter zero relação com a devoção. Pode ser uma prática mais física, mais mental. E eu e a Kel, a gente fortalece muito esse pensamento. Porque a gente escuta a volta e meia, né? Alguém fala, ai, eu acho yoga legal, mas minha religião não permite. Eu já ouvi isso. Sim. Ou então, nossa, você é dessa religião e pratica yoga, você está fazendo errado. E na nossa visão, você pode acreditar no que você quiser e praticar yoga. Uma coisa não exclui a outra. Sim. Mas o que o Prashant comentou na mensagem foi sobre a questão das escolas, né? Ah, sim. Então, que nesse dia tem estímulos, né, em praças, em escolas, vocalizar o Om e fazer o Surya Namaskara, né? Então, em algumas escolas públicas, nesse dia ensina o Surya Namaskara, e aí vai ter criança que vai ser muçulmana, que vai achar que tá fazendo coisa errada, ou que não vai querer fazer, né? Ou de outras religiões também. E é isso, né? A gente sempre fala na nossa abordagem, ninguém tem que nada. Sim. Então não é porque é Dia Internacional do Yoga que cada pessoa que eu vou encontrar na rua, Olha, eu vou você mandar. sabe? Vai fazer o Om sim, vai fazer. Faz o Om. Inclusive, né, curiosidade, tem professores de yoga que não vocalizam mantras na aula, e tá tudo bem. Tem gente da aula de yoga que não ensina o Surya Namaskar, e tá tudo bem. O yoga é um mundo enorme de possibilidades, de técnicas, e você não precisa, na minha visão pelo menos, se identificar com todas. Sim. Tá tudo bem se você não quer vocalizar mantra, como professora, inclusive. Eu acho legal a gente sempre mostrar para o aluno as possibilidades. Ó, isso aqui existe. Sim. Mas não significa que eu me identifico, que você tem que se identificar. E aí, realmente, eu entendo a visão, né, dele de se você tem a sua religião, e a gente sabe que, né, são religiões mais extremistas, em que as pessoas talvez não tenham essa mente tão aberta como que a gente está falando aqui. Se eu sigo isso, eu sigo isso. E aí o seu filho está na escola, e aí ele é obrigado, de certa forma, a praticar uma sequência de posturas. Para quem não sabe, o Surya Namaskar é a saudação ao sol, que é uma sequência fixa de posturas, é uma das sequências mais conhecidas do universo do yoga. E aí você fica sabendo que o seu filho foi para a escola e teve que praticar algo que você não concorda, deve ser meio estranho, né, para eles, assim. Sim. Mas eu achei curioso, porque eu não tinha esse conhecimento de que dentro das escolas existe essa intenção de comemorar aquela data, né? Sim. É tipo o dia da árvore, vai. O dia do índio, sei lá. Você vai fazer alguma coisa sobre aquela data. Isso é muito curioso. E eu achei muito legal ele ter trazido, né, para nós essa abordagem mesmo, essa visão dele. Sim, colocou a gente dentro ali de novo, né, da cultura, né, do funcionamento mesmo, como é na Índia, né? Da mesma forma que a gente sentiu também de algumas pessoas na Índia, quando a gente falava que era professora de yoga e que nós fizemos cursos no Brasil, a pessoa olhava com uma cara, né, meio de... Como assim? Quem é você? Uma brasileira que tá aqui me falando que dava de yoga e tal. E ele foi um dos que a gente não sentiu, sabe? Esse julgamento. Ele, de certa forma... impulsionou a gente a continuar. Sim. Ele comenta nos nossos posts, né? Sim. Isso foi muito legal. Sim. Eu acho que ele ficou feliz, grato, né? E é isso, eu acho que ele se entrega mais para o que é a filosofia, ele estuda mais, né? Então ele vê como algo, acho que assim como a gente vê, né? De ser algo para todos, de ser algo que está muito além de qualquer religião, crença, né? Para quem tiver dúvidas ainda, né, do que é o yoga é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é uma forma de você ver o mundo, né, onde você, com algumas técnicas, algumas ferramentas, você se experimenta, você se percebe, você aprende a lidar com você, e aí o que você aprende na prática, com essas posturas, com esses respiratórios, com esses exercícios,
com essa informação toda que você tem de você, você consegue fazer escolhas melhores na sua vida, você fica mais lúcido mesmo, né? Mais atento a você, ao que você realmente quer, né? Com a consciência expandida para fazer escolhas melhores. Então a ideia é que a prática de yoga ela transcenda o tapete. Porém, a nossa sensação na Índia com a prática de yoga foi muito de ginástica, Sim. né? E é engraçado isso, né? Porque A gente imaginava outra coisa, né? Eu imaginava outra coisa, pelo menos. E assim, como é que pode, né, no berço lá, onde a prática ela é tão densa e tão próximo de uma ginástica, de um funcional assim, ser tão confundido, né, com religião, com filosofia? Porque para aprender, gente, os mantras, essa parte do tantra, né, a parte teórica mesmo, aí você precisa entrar numa escola e estudar e ler, porque não vai ser na primeira prática de yoga que você vai ter acesso... Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. E ainda mais na Índia, que é bem ginástica, assim. E lá é confundido mais, né? Existe mais esse choque cultural, né? Eu acho também por ter muitas religiosas. religiões presentes e serem talvez mais extremistas, de certa forma, né? Talvez isso fique mais... E também uma coisa importante, né? Essas 3 pessoas, esses 3 homens que a gente teve a possibilidade de conversar, são 3 homens que têm um contato direto com turistas, né? São 3 pessoas envolvidas com o turismo. E eu também acredito que isso ajuda a abrir um pouco a mente, né? De você enxergar que, cara, tem um mundo fora da sua bolha e que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm tatuagens e que as pessoas cortam o cabelo. Porque a grande maioria não tem esse acesso aos turistas, né? Aos estrangeiros. E eu acho que isso favorece uma visão mais fechada. E não só falando de quem tá na Índia, mas de qualquer lugar do mundo, né? Se você vive na sua bolha, você tem uma tendência maior a acreditar naquilo que você vê. E somente aquilo. Às vezes você nem sabe o que existe fora. Então, um detalhe importante, né? Que são pessoas que estão o tempo todo lidando com estrangeiros. E mesmo assim, a gente pôde conversar com eles sobre diversos assuntos. E claro que existem muitos assuntos que eles têm o pensamento deles bem conservador. E faz parte, né? Cultura. É isso. Outra coisa que o Prashant falou foi sobre a apropriação, né? É importante a gente reconhecer que é uma cultura que veio da Índia, né? Que é uma filosofia antiga, a gente reconhecer a origem, dizer que a gente foi pra lá, né? Tudo isso para não se tornar uma apropriação, para o yoga não se desvirtuar tanto. E esse cuidado de não virar simplesmente algo marqueteiro, né? Você colocar ali o teu propósito de divulgar o yoga acima, né? De qualquer data, enfim, de qualquer oportunidade que apareça para ganhar em cima. E é tão curioso, né? Porque os nossos lados do mundo, principalmente a gente, né, que vive disso e tá o tempo todo lidando com isso, parece que todo mundo pratica yoga. A gente tem uma sensação às vezes de caramba, todo mundo dá aula de yoga, tem um monte de professor de yoga, parece que cada vez mais tem mais e todo mundo falando de yoga, de yoga, de yoga. Mas no fim, da onde veio, do berço lá mesmo, não tem nada a ver com isso. Não é a grande massa que pratica yoga, não é todo mundo que dá aula de yoga. Inclusive, nós tivemos pouquíssimo contato, né, com pessoas que realmente praticavam yoga e pessoas que dão aula de yoga ou que vivem do yoga. E isso é muito louco ficar pensando sobre isso, né? Sim. Aqui, que nem foi onde nasceu, é tão disseminado, é tão comum e também tem sim esse lance do marketing que a gente vê muito, né? As pessoas usam ali uma oportunidade para você divulgar e trabalhar, ganhar dinheiro e tal. E é totalmente diferente, né? Lá, essa parte. Coisas da vida. Sim. Reflexões que a gente tem, assim. A gente veio de lá muito com esse pensamento de... Será também que a prática de yoga lá sempre foi nesse estilo, né? Ginástica. E nessa vinda pra cá, que a gente foi abordando esse lado mais emocional, de conexão, ou será que foi a influência daqui pra lá que mudou a forma como o yoga nasceu lá? Muito louco. É muito doido, porque é uma filosofia que ela
não tá engessada, né? E cada um leva de uma forma. E eu acho que existe ali uma essência, tá muito ligada com a frase mesmo, né, do primeiro-ministro, desse lance da conexão, da alma, da mente, do espírito, né, de ser uma prática holística e tal, uma filosofia de vida. Mas é isso, vai mudar de acordo com cada professor, né? Cada um vai ter seu jeitinho de passar, tal. E eu acho que ela tem que ir se adaptando realmente aos dias, né? A nossa sociedade, Sim. né? A modernidade. Não somos monges que vão meditar na montanha. E eu acho que, em essência mesmo, esse lance da conexão sua com você mesmo, né? Da sua conexão com o seu caminho, não tem como se perder. Independente do quanto a nossa sociedade mudar, Sim. independente de, enfim, quantas religiões aparecerem, eu não vejo mesmo que o yoga tenha qualquer limitação, né, de contraste religioso mesmo, Sim. de bater de No frente. fim é você estar conectado com você, Com né? você. Que você pode acreditar no que você quiser e se manter conectado com você. É. Então, nesse Dia Internacional do Yoga, vocês já sabem o porquê vocês vão se deparar com conteúdos comemorando e conteúdos criticando, problematizando. Informação é conhecimento e eu e a Kel, a gente sempre quer disseminar esse conhecimento, né? Trazer todas as facetas aí da filosofia, do porquê isso, porque aquilo a gente poderia muito bem falar, a gente acredita nisso, e nem citar o outro lado. Mas não é o que a gente pensa, né? É muito importante você mostrar tudo que tem. E aí você vai de acordo. Então pode ser que você está achando agora o máximo ter um Dia Internacional do Yoga, ou pode ser que você fale, nossa, caramba, nada a ver. Mas o importante é a gente praticar. Sim. E estar conectado. O que a gente fez esse ano ia cair no feriado, né? Então a gente fez um aulão, como a gente costuma fazer, no Nascer do Sol, aqui na nossa cidade, em Santos. E a gente fez um valor mais acessível ainda, né? Que existe um custo todo para os nossos eventos, né? De brinde, de equipamento de som, de tudo, gente. Assim, o evento não acontece só naquela hora. Mas enfim, a gente deu uma apertada para tornar ainda mais acessível, para trazer ainda mais gente, né? E a gente comemora. Sim. A gente comemora mostrando a história, como a Má falou, sempre mostrando tudo aquilo que a gente conhece e deixando os nossos alunos tirarem as próprias conclusões, Exatamente. né? Porque a gente nunca vai falar como que a pessoa tem que pensar. Falar, ó, existe isso. é isso que a gente conhece. Sim. Até agora, esse é todo o nosso conhecimento. Você pode fazer o que você quiser. Escolher o que você quer, exatamente. E fica o convite, se você nunca praticou yoga, que essa mensagem de hoje, quem sabe, te despertou o interesse, você pode acessar o nosso aplicativo Sangha Yoga. Nós temos 5 aulas ao vivo por semana e mais de 100 conteúdos gravados na plataforma, dentre eles vários episódios de podcast, que a gente gosta muito de falar, meditações guiadas, práticas curtas, práticas longas, aulas teóricas, falamos de filosofia. É realmente um grande acervo para você se aprofundar um pouco mais na prática, se aprofundar um pouco mais na teoria, entender realmente, né, como o yoga pode te acessar, porque eu também acredito que cada um tem uma chamada ali, né? Um chamado. Ah, eu tô indo mais pelo físico, eu tô indo mais porque eu preciso de um respiro, mas ali durante o processo a gente vai conhecendo todos os benefícios, tudo que o yoga pode nos oferecer. É isso. Quem tiver dúvidas, mande pra gente no Instagram, @SanghaYogaOficial. Em breve nos vemos num novo episódio. Aí, namastê. Namastê. Namastê.